Curta o vídeo e se inscreva no canal. Nota do canal: fiquem à vontade no comentário para apontar erros ou fazer crítica. E caso queiram contribuir com meu humilde trabalho, segue na descrição a chave pública Bitcoin e também no banner do canal. Eu agradeço a todos. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta Homem, Economia e Estado, por Newton Rothbard. 7. Produção, preços gerais dos fatores. 1. Imputação do produto de valor marginal descontado. Até este ponto, estivemos investigando a taxa de juros como ela seria determinada na economia de rotação uniforme, ou seja, como sempre tende a ser determinada no mundo real. Agora vamos investigar os preços dos vários fatores de produção nos mesmos termos, ou seja, como eles tendem a ser no mundo real e como seriam na economia em rotação uniforme. Sempre que tocamos na precificação de fatores produtivos, referimos-nos aos preços de seus serviços unitários, ou seja, de seus aluguéis. A fim de deixar de lado a consideração dos preços dos fatores como todos, como personificações de uma série de futuros serviços unitários, presumimos que nenhum empresário compra fatores, seja terra, trabalho ou bens de capital, diretamente, mas apenas serviços unitários desses fatores. Essa suposição será mantida por enquanto. Mais tarde, devemos abandonar essa suposição restritiva e considerar o preço de fatores totais. No capítulo 5, vimos que, quando todos os fatores são específicos, não podemos oferecer um princípio de precificação. Praticamente, a única coisa que a análise econômica pode dizer sobre os preços dos fatores produtivos em tal caso é que a negociação voluntária entre os proprietários dos fatores resolverá a questão. Uma vez que todos os fatores sejam puramente específicos, a análise econômica pouco mais pode dizer sobre os determinantes de seus preços. Que condições devem ser aplicadas, então, para nos permitir sermos mais definitivos sobre o preço dos fatores? O relato atualmente em voga sobre esse assunto depende da fixidez ou variabilidade das proporções dos fatores combinados usados por unidade de produto. Se os fatores podem ser combinados apenas em certas proporções fixas para produzir uma determinada quantidade de produto, alega-se então que não pode haver preço determinado. Se as proporções dos fatores podem ser variadas para produzir um determinado resultado, então a precificação de cada fator pode ser isolada e determinada. Vamos examinar essa controvérsia. Suponha que um produto no valor de 20 onças de ouro seja produzido por 3 fatores, cada um puramente específico para essa produção. Suponha que as proporções sejam variáveis, de modo que um produto no valor de 20 onças de ouro possa ser produzido por 4 unidades do fator A, 5 unidades do fator B e 3 unidades do fator C, ou por 6 unidades A, 4 unidades de B e 2 unidades de C. Como isso ajudará o economista a dizer algo mais sobre a precificação desses fatores do que isso será determinado por barganha? Os preços ainda serão determinados por barganha, e é óbvio que a variabilidade nas proporções dos fatores não nos auxilia em qualquer determinação do valor específico ou da participação de cada produto em particular. Uma vez que cada fator é puramente específico, não há como determinar analiticamente como o preço de um fator é obtido. A falaciosa ênfase na variabilidade da proporção como base para a precificação dos fatores na literatura atual é resultado do método de análise predominante. Uma única empresa típica é considerada, com seus preços de venda e preços de fatores dados. Então, as proporções dos fatores são consideradas variáveis. Pode-se mostrar, portanto, que se o preço do fator aumentar em relação a B, a empresa usará menos de A e mais de B na produção de seu produto. A partir disso, as curvas de demanda para cada fator são deduzidas e os preços de cada fator são estabelecidos. As falácias dessa abordagem são numerosas. O principal erro é o de se basear uma explicação causal do preço dos fatores na suposição de determinados preços dos fatores. Ao contrário, não podemos explicar os preços dos fatores assumindo-os como dados desde o início da análise. Em seguida, presume-se que o preço de um fator muda, mas, como essa mudança pode ocorrer no mercado, não existem mudanças sem causa. É verdade que é assim que o mercado se apresenta para uma empresa típica, mas a concentração em uma única empresa e a reação de seu proprietário não são o caminho apropriado para a teoria da produção. Pelo contrário, é provável que seja enganoso, como neste caso. Na literatura atual, essa preocupação com a empresa única, em vez de com a inter-relação das empresas na economia, levou à construção de um edifício da teoria da produção muito complicado e sem valor. Toda a discussão das proporções variáveis e fixas é realmente tecnológica, em vez de econômica,
E esse fato deveria ter alertado os autores que confiam na variabilidade como a chave para sua explicação de preços. A única conclusão tecnológica que conhecemos puramente da praxeologia é a lei de retornos, derivada no início do capítulo 1. De acordo com a lei dos retornos, existe um ótimo de proporções de fatores, dados outros fatores, na produção de um determinado produto. Esse ótimo pode ser a única proporção em que o bem pode ser produzido, ou pode ser de muitas proporções. O primeiro é o caso de proporções fixas, o último de proporções variáveis. Ambos os casos estão incluídos na lei mais geral dos retornos, e veremos que nossa análise da precificação dos fatores é baseada apenas nesta lei praxeológica e não em suposições tecnológicas mais restritivas. A questão-chave, de fato, não é a variabilidade, mas especificidade dos fatores. Para que ocorra a precificação de um determinado fator, devem haver fatores não específicos, fatores que são úteis em diversos processos de produção. São os preços desses fatores inespecíficos que são determinados. Se, em algum caso particular, apenas um fator é específico, então seu preço também é determinado, e a diferença residual entre a soma dos preços dos fatores não específicos e o preço do produto comum. Quando há mais de um fator específico em cada processo, entretanto, apenas o preço residual cumulativo é determinado, e o preço de cada fator específico isoladamente pode ser determinado exclusivamente por meio de negociação. Para chegar aos princípios de precificação, vamos primeiro pular para a conclusão e, em seguida, rastrear o processo de chegar a essa conclusão. Todo capitalista tentará empregar um fator, ou melhor, o serviço de um fator, a um preço que será pelo menos menor do que seu produto de valor marginal descontado. O produto de valor marginal é a receita monetária que pode ser atribuída, ou imputada, a uma unidade de serviço do fator. É o produto de valor marginal, porque a oferta do fator é em unidades discretas. Este PVM, produto de valor marginal, é descontado pela taxa social de preferência temporal, ou seja, pela taxa de juros vigente. Suponha, por exemplo, que uma unidade de um fator, digamos o valor de um dia de um certo acre de terra ou o valor de um dia do esforço de um certo trabalhador, irá produzir para a empresa um produto daqui a um ano que irá ser vendido por 20 onças de ouro. O PVM desse fator é 20 onças. Mas, este é um futuro bom. O valor presente do bem futuro, e é esse valor presente que está sendo comprado, será igual ao PVM descontado pela taxa de juros vigente. Se a taxa de juros for de 5%, o PVM descontado será igual a 19 onças. Para o empregador, o capitalista, então, o valor máximo que a unidade de fator agora vale é 19 onças. O capitalista estará disposto a comprar esse fator a qualquer preço até 19 onças. Agora, suponha que o proprietário ou proprietários capitalistas de uma empresa paguem por esse fator 15 onças por unidade. Como veremos em maiores detalhes mais adiante, isso significa que o capitalista obtém um lucro puro de 4 onças por unidade, já que colhe 19 onças da venda final. Ele obtém 20 onças na venda final, mas uma onça é o resultado de sua preferência de tempo e espera e não é puro lucro. 19 onças é o valor presente de sua venda final, mas, vendo isso acontecer, outros empresários saltarão para a violação para colher esses lucros. Esses capitalistas terão que oferecer o fator do primeiro capitalista e, portanto, pagar mais de 15 onças, digamos 17 onças. Este processo continua até que o fator ganhe seu PVMD, produto de valor marginal descontado, e nenhum lucro puro permaneça. O resultado é que na IRU cada fator isolável ganhará seu PVMD, e este será seu preço. Como resultado, cada fator ganhará seu PVMD, e o capitalista receberá a taxa de juros vigente para comprar bens futuros com suas economias. Na IRU, como vimos, todos os capitalistas receberão a mesma taxa de juros vigente, e nenhum lucro puro será obtido. O preço de venda de um bem será necessariamente igual à soma dos PVMD de seus fatores mais a taxa de retorno de juros do investimento. É claro que, se o valor marginal de uma unidade específica de serviço de fator puder ser isolado e determinado, as forças da concorrência no mercado farão com que seu preço seja igual ao seu PVMD na IRU. Qualquer preço superior ao produto de valor marginal descontado de um serviço de fator não será pago por um capitalista por muito tempo. Qualquer preço mais baixo será aumentado pelas ações competitivas dos empresários que estão licitando esses fatores por meio de ofertas de preços mais altos. Essas ações levarão, no primeiro caso, ao desaparecimento dos prejuízos, no segundo, ao desaparecimento do lucro puro,
Momento em que se atinge o LRU, quando um fator é isolável, ou seja, se seu serviço pode ser separado em valor de avaliação de outros fatores, então seu preço sempre tenderá a ser igual ao seu PVMD. O fator claramente não é isolável. C. Conforme mencionado na nota 3 acima, ele deve sempre ser combinado com algum outro fator particular em proporções fixas. Se isso acontecer, um preço só pode ser dado pelo produto cumulativo dos fatores, e o preço individual só pode ser determinado por meio de barganha. Além disso, como afirmamos, se os fatores forem todos puramente específicos do produto, então, independentemente de qualquer variabilidade nas proporções de sua combinação, os fatores não serão isoláveis. São, então, os fatores inespecíficos que são diretamente isoláveis. Um fator específico é isolável se for o único fator específico da combinação, caso em que seu preço é a diferença entre o preço do produto e a soma dos preços dos fatores não específicos. Mas por qual processo o mercado isola e determina a parcela, o PVM de uma certa unidade de um fator, da receita gerada pela produção? Voltemos à lei básica da utilidade. Qual será o valor marginal de uma unidade de qualquer bem? Será igual à variação individual do fim, que deve permanecer inatingível caso esta unidade seja removida. Se um homem possui 20 unidades de um bem, e os usos servidos pelo bem são classificados de 1 a 20 em sua escala de valor, sendo um ordinal mais alto, então sua perda de uma unidade, independentemente de qual extremidade a unidade está fornecendo no presente, significará uma perda do uso classificado em 20º em sua escala. Portanto, a utilidade marginal de uma unidade do bem é classificada em 20 na escala de valor da pessoa. Qualquer unidade adicional a ser adquirida irá satisfazer a próxima maior das extremidades que ainda não estão sendo servidas, ou seja, em 21, uma classificação que será necessariamente inferior às extremidades já servidas. Quanto maior a oferta de um bem, menor será o valor de sua utilidade marginal. Uma análise semelhante também se aplica ao bem de um produtor. Uma unidade do bem de um produtor será avaliada em termos da receita que será perdida caso uma unidade do bem seja perdida. Isso pode ser determinado pelo conhecimento de um empresário de sua função de produção, ou seja, as várias maneiras pelas quais os fatores podem ser tecnologicamente combinados para produzir certos produtos e sua estimativa da curva de demanda dos compradores de seu produto, ou seja, os preços que eles estariam dispostos a pagar por seu produto. Suponha, agora, que uma empresa está combinando fatores da seguinte maneira: 4x mais 10y mais 2z. 100 onças de ouro. 4 unidades de x mais 10 unidades de y mais 2 unidades de z produzem um produto que pode ser vendido por 100 onças de ouro. Agora, suponha que o empresário estime que o seguinte aconteceria se uma unidade de x fosse eliminada: 3x mais 10y mais 2z. 80 onças de ouro. A perda de uma unidade de x, permanecendo outros fatores constantes, resultou na perda de 20 onças de ouro da receita bruta. Este, então, é o produto de valor marginal da unidade nesta posição e com este uso. Este processo também é reversível. Portanto, suponha que a empresa esteja atualmente produzindo nas últimas proporções e colhendo 80 onças de ouro. Se adicionar uma quarta unidade de x à sua combinação, mantendo as outras quantidades constantes, ganha mais 20 onças de ouro. Portanto, aqui também, o PVM desta unidade é de 20 onças de ouro. Este exemplo assumiu implicitamente um caso de proporções variáveis. E se as proporções forem necessariamente fixas? Nesse caso, a perda de uma unidade de x exigiria que quantidades proporcionais de y, z, etc., fossem eliminadas. A combinação de fatores construídos em 3x seria então a seguinte: 3x mais 7,5y mais 1,5z. 75 onças de ouro. Assumindo nenhuma mudança de preço no produto final, com proporções fixas, então, o produto do valor marginal do fator variável seria maior, neste caso 25 onças de ouro. Por enquanto, vamos ignorar as variações do PVM dentro de cada processo de produção e considerar apenas as variações do PVM entre os diferentes processos. Isso é básico, pois, afinal, é necessário ter um fator utilizável em mais de um processo de produção antes que seu PVM possa ser isolado. Inevitavelmente, então, o PVM será diferente de processo para processo, uma vez que as várias combinações de fatores de produção e preços de produtos serão diferentes. Para cada fator, então, há um feixe de possíveis investimentos em diferentes processos de produção, cada um diferindo em PVM. Os PVMs, ou, estritamente, os PVMs com desconto,
podem ser organizados em ordem decrescente. Por exemplo, para o fator X, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 18 onças etc. Suponha que comecemos na economia com uma oferta zero do fator I. Em seguida, adicionemos uma unidade, onde essa unidade será empregada. É óbvio que essa será empregada no uso com o maior PVMD. A razão é que os capitalistas nos diversos processos de produção vão competir entre si pelo uso do fator. Mas o uso em que o PVMD é 25 pode ofertar a unidade do fator dos outros concorrentes. E pode fazer isso definitivamente apenas pagando 25 onças de ouro pela unidade. Quando a segunda unidade de oferta chega na sociedade, ela vai para o segundo maior uso e recebe um preço de 24 onças. E um processo similar ocorre à medida que novas unidades de oferta são adicionadas. À medida que uma nova oferta é adicionada, o produto de valor marginal de uma unidade diminui. Inversamente, se a oferta de um fator diminui, ou seja, a oferta total na economia, o produto de valor marginal de uma unidade aumenta. As mesmas leis se aplicam, é claro, ao PVMD, uma vez que este é apenas o PVM descontado por um fator comum, a taxa de juros pura do mercado. À medida que a oferta aumenta, então, mais e mais do feixe de empregos disponíveis para o fator é usado, e PVMs cada vez mais baixos são aproveitados. Diagramaticamente, podemos ver esta situação como na figura 56. Figura 56. Influência da oferta de um fator em seu produto de valor marginal. A linha PP é a curva do produto de valor marginal, o PVM descontado, de um fator. Está sempre diminuindo à medida que se move para a direita, porque novas unidades de suprimento sempre entram nos usos que são mais produtivos de receita. No eixo horizontal está a quantidade de oferta do fator. Quando a alimentação é 0 o PVM abre. Quando o suprimento é maior em 0 graus Celsius, o PVM é menor em CD. Digamos que haja 30 unidades do fator X disponíveis na economia e que o PVM correspondente a tal oferta seja de 10 onças. O preço da 30ª unidade, então, tenderá a ser de 10 onças e será de 10 onças na IR. Isso decorre de a tendência do preço de um fator ser igual ao seu PVM. Mas, agora devemos lembrar que ocorre a tendência inexorável no mercado do preço de todas as unidades de qualquer bem ser uniforme em todo o seu mercado. Isso deve se aplicar a um fator produtivo, assim como a qualquer outro bem. Na verdade, esse resultado segue da própria lei básica de utilidade que estivemos considerando. Pois, uma vez que as unidades dos fatores, por definição, são intercambiáveis, o valor de uma unidade será igual ao valor de todas as outras unidades a qualquer momento. O valor de cada unidade de um bem será igual ao valor do uso de classificação mais baixa agora servido por uma unidade. No caso presente, cada unidade do fator terá um preço de 10 onças de ouro. Suponha, por exemplo, que o proprietário da unidade de fator que atende ao uso mais bem classificado em nossa matriz exija que ele receba 24 onças, em vez de 10 onças, como seu preço. Nesse caso, o capitalista nessa linha de produção pode se recusar a contratar esse fator e, em vez disso, licitar a unidade empregada no uso de baixo volume, por exemplo, pagando por essas um preço de 10,5 onças. A única alternativa que resta ao proprietário do fator, que havia demandado 24 onças, é substituir o outro fator para um ponto de menor classificação, com 10 onças. Efetivamente, todos os fatores mudarão até que os preços que eles podem atingir sejam uniformes em todo o mercado para seus serviços. O preço de X, então, é determinado em 10 onças. É determinado pelo PVM, ou melhor, pelo PVMD, da oferta, que diminui à medida que a oferta aumenta e vice-versa. Vamos supor que Y também seja um fator inespecífico e que Z seja um fator específico para o processo particular considerado acima. Suponhamos ainda que, por um processo semelhante, o PVMDI, portanto, o preço de Y seja determinado em 2 onças. Neste ponto, devemos reintroduzir o conceito de produção dentro de cada linha. Temos discutido o PVMDs de fatores transferidos de um uso para outro. Em nosso exemplo, uma unidade de X pode ter um PVM, ou PVMD, de 20 onças em um uso específico. No entanto, seu preço, conforme determinado pelo PVM do uso de classificação mais baixa para o qual é empregado, é de 10 onças. Isso significa que, nesse uso, o capitalista está contratando um fator por 10 onças que rende para ele 20 onças. Estimulado por esse lucro, ele contratará mais unidades do fator até que o PVM nesse uso se iguale ao PVM no uso de classificação mais baixa, ou seja,
o preço do fator, 10 onças. O mesmo processo ocorrerá em relação a cada um dos outros usos. A tendência será sempre, então, e isso sempre ocorrerá na IRU, para que o PVMD de qualquer fator seja igual em cada linha de produção. Veremos em breve porque o aumento da compra de um fator, mesmo dentro de cada linha, reduzirá o PVM nessa linha. Suponha, então, que os preços de X e Y sejam de 10 e 2 onças, respectivamente, e que todos os capitalistas tenham organizado sua produção de modo a igualar o PVMD de cada fator em cada linha a esse preço. Suponha, ainda, que o ponto de equilíbrio neste uso particular é a combinação 3x mais 10y mais 2z. 80 onças. Substituindo os preços fornecidos de x e y, 30 mais 20 mais 2z. 80 onças, 2z. 30 onças, z. 15 onças. Portanto, z igual a 15 onças. O preço do fator específico z, residual aos outros fatores, é assim determinado em 15 onças. É óbvio que o impacto de uma mudança na demanda do consumidor sobre um fator específico será muito maior, em qualquer direção, do que sobre o preço do emprego de um fator não específico. Agora está claro o porquê da tentação na análise dos preços dos fatores para que a empresa considere que os preços dos fatores são dados externamente a ela mesma e que ela simplesmente varia a sua produção de acordo com esses preços. No entanto, do ponto de vista analítico, deve ser evidente que a matriz de PVMs como um todo é o fator determinante, e o processo de classificação mais baixa em termos de PVMs irá, por meio dos preços dos fatores, transmitir sua mensagem, por assim dizer, para as várias empresas, cada uma das quais usará o fator de tal forma que seu PVMD será alinhado com seu preço. Mas, o fator determinante final é a programação do PVMD, não o preço do fator. Para fazer a distinção, podemos denominar a matriz completa de todos os PVMs para um fator, a programação PVMD geral de um fator, enquanto a matriz especial de PVMDs dentro de qualquer processo ou estágio de produção particular, podemos denominar a programação PVMD particular do fator. É a programação geral do PVMD que determina o preço do fornecimento do fator e, em seguida, as programações dos PVMDs específicos dentro de cada processo de produção são alinhadas de modo que os PVMDs do fator sejam iguais ao seu preço. A figura 56 acima traz um quadro geral. Os PVMs específicos são submatrizes dentro da mais ampla gama de todas as alternativas possíveis. A programação geral do PVM. Em suma, os preços dos fatores produtivos são determinados da seguinte forma: onde um fator é isolável, seu preço tenderá para o produto de valor marginal descontado e será igual a seu PVMD. Na IRU, um fator será isolável onde for inespecífico, ou seja, for útil em mais de um processo produtivo, ou onde for o único fator específico em um processo. O preço do fator inespecífico será definido igual ao seu PVMD, conforme determinado por sua programação PVMD geral, a gama completa possível de PVMDs, dadas as várias unidades de fornecimento do fator na economia. Uma vez que os usos de maior valor produtivo serão escolhidos primeiro, e os de menor abandonados primeiros, a curva do PVM geral diminui à medida que a oferta aumenta. Os vários PVMs específicos nos vários processos serão organizados de modo a igualar o preço do fator definido pela programação geral do PVMD. O PVMD imputado pelo fator específico é a diferença residual entre o preço do produto e a soma dos preços dos fatores não específicos. A utilidade marginal de uma unidade de um bem é determinada pelo esquema de utilidade marginal decrescente de um homem avaliando um determinado suprimento ou estoque desse bem. Da mesma forma, o estabelecimento pelo mercado do preço de um bem de consumo é determinado pelos esquemas de demanda agregada do consumidor, diminuindo, e sua interseção com o fornecimento ou estoque de um determinado bem. Estamos agora empenhados em aprofundar ainda mais o problema e encontrar a resposta para duas questões gerais: o que determina os preços dos fatores de produção no mercado e o que determina a quantidade de bens que será produzida. Vimos nesta seção que o preço de um fator é determinado por sua curva de produtividade do valor marginal geral decrescente, descontado, que se cruza com a oferta, estoque, dada do fator na economia. 2. Determinação do produto de valor marginal descontado. A. Desconto. Se as programações do PVMD determinam os preços dos serviços de fatores não específicos, o que determina a forma e a posição das programações do PVMD. Em primeiro lugar, por definição,
É claro que a programação PVMD é a programação PVM para aquele fator descontado. Não há mistério sobre o desconto. Como afirmamos, o PVM do fator é descontado de acordo com a taxa de juros pura em vigor no mercado. A relação do cronograma PVMI e do cronograma PVMD pode ser diagramada como na figura 57. O fornecimento do fator é a linha F, a quantidade dada 0 é. A linha sólida é o cronograma PVM em vários suprimentos. O PVM do 0 e de fornecimento é E. Agora, a linha tracejada D1 é a programação do produto de valor marginal descontado a uma determinada taxa de juros. Uma vez que é descontado, é uniformemente inferior à curva PVM. Em termos absolutos, é relativamente menor à esquerda do diagrama, porque uma queda percentual igual implica em uma queda absoluta maior onde o valor é maior. O PVMD para alimentação 0 e é igual a EB. EB será o preço do fator na economia em rotação uniforme. Agora, suponha que a taxa de juros na economia aumente, como resultado, é claro, dos aumentos nas tabelas de preferência temporal. Isso significa que a taxa de desconto para cada PVM hipotético será maior e os níveis absolutos mais baixos. A nova programação PVMD é descrita como a linha pontilhada D2. O novo preço para a mesma oferta do fator é C, um preço mais baixo do que antes. Figura 57. Efeitos das mudanças na taxa de juros sobre o produto de valor marginal descontado enquanto a oferta do fator varia. Um dos determinantes da programação PVMD, então, é a taxa de desconto, e vimos acima que a taxa de desconto é determinada por preferências temporais individuais. Quanto maior a taxa de desconto, menor tenderá a ser o PVMD e, portanto, menor será o preço do fator. Quanto menor a taxa de juros, maior o PVMD e o preço do fator. O que, então, determine a posição e a forma da programação do PVM. Qual é o produto de valor marginal? E a quantidade de receita recebida atribuível a uma unidade de um fator. E essa receita depende de dois elementos. 1. O produto físico produzido e 2. O preço desse produto. Se uma hora do fator X foi estimada pelo mercado para produzir um valor de 20 onças de ouro, isso pode ser porque uma hora produz 20 unidades do produto físico, que são vendidas ao preço de uma onça de ouro por unidade. Ou mesmo PVM pode resultar da produção de 10 unidades do produto, vendidas a 2 onças de ouro por unidade, etc. Em suma, o produto de valor marginal de uma unidade de serviço de fator é igual ao seu produto físico marginal vezes o preço daquele produto. Vamos, então, investigar os determinantes do produto físico marginal, PFM. Em primeiro lugar, não pode haver um cronograma geral para o PFM como há para o PVM, pela simples razão de que as unidades físicas de vários bens não são comparáveis. Como uma dúzia de ovos, meio quilo de manteiga e uma casa podem ser comparados em termos físicos. No entanto, o mesmo fator pode ser útil na produção de qualquer um desses bens. Pode haver um cronograma de PFM, portanto, apenas em termos particulares, ou seja, em termos de cada processo de produção particular em que o fator pode ser envolvido. Para cada processo de produção haverá para o fator uma programação marginal de produção física de uma determinada forma. O PFM para um fornecimento nesse processo é a quantidade do produto físico imputável a uma unidade desse fator, ou seja, a quantidade do produto que será perdida se uma unidade do fator for removida. Se o suprimento do fator no processo é aumentado em uma unidade, outros fatores permanecem os mesmos. Então o PFM do suprimento se torna o produto físico adicional que pode ser obtido com a adição da unidade. O fornecimento do fator que é relevante para os cronogramas do PFM não é o fornecimento total na sociedade, mas o fornecimento em cada processo, uma vez que os cronogramas do PFM são estabelecidos para cada processo separadamente. B. O produto físico marginal. 1. A lei dos retornos. Para investigar melhor o cronograma do PFM, lembremos a lei dos retornos, apresentada no capítulo 1. De acordo com a lei dos retornos, uma verdade eterna da ação humana é que se a quantidade de um fator varia, e as quantidades de outros fatores permanecem constantes, há um ponto em que o produto físico por fator está no máximo. O produto físico por fator pode ser denominado produto físico médio PFME. A lei estabelece ainda que com uma oferta menor ou maior do fator, a PFME deve ser menor. Podemos diagramar uma curva PFME típica como na figura 58. Figura 58. Média do produto físico em relação à oferta de um fator. 2. Produto físico marginal e produto físico médio.
Qual é a relação entre PFM e PFME? O PFM é a quantidade de produto físico que será produzida com a adição de uma unidade de um fator, dados outros fatores. O PFM é a razão entre o produto total e a quantidade total do fator variável, entre outros fatores sendo dados. Para ilustrar os significados de PFM e PFME, consideremos um caso hipotético em que todas as unidades de outros fatores são constantes e o número de unidades de um fator é variável. Na tabela 13, a primeira coluna lista o número de unidades do fator variável e a segunda coluna o produto físico total produzido quando essas unidades variáveis são combinadas com as unidades fixas dos outros fatores. A terceira coluna é o PFM é igual ao produto total dividido pelo número de unidades do fator, ou seja, a produtividade física média de uma unidade do fator. A quarta coluna é o PFM igual à diferença no produto total produzida pela adição de mais uma unidade do fator variável, ou seja, o produto total da linha atual menos o produto total da linha anterior. Em primeiro lugar, é claro que nenhum fator jamais será empregado na região onde o PFM é negativo. Em nosso exemplo, isso ocorre quando 7 unidades do fator estão sendo empregadas. 6 unidades do fator, combinadas com outros fatores dados, produziram 30 unidades do produto. A adição de outra unidade resulta na perda de 2 unidades do produto. O PFM do fator quando 7 unidades são empregadas é menos 2. Obviamente, nenhum fator jamais será empregado nesta região. Isso é verdade quer o proprietário do fator também seja dono do produto, quer um capitalista contrate o fator para trabalhar no produto. Seria sem sentido e contrário aos princípios da ação humana despender esforço ou dinheiro em fatores adicionais apenas para que a quantidade do produto total diminuísse. Na tabulação, seguimos a lei dos retornos, em que a PFM é, começando, é claro, de 0 com 0 unidades do fator, sobe para um pico e depois cai. Também observamos o seguinte em nosso gráfico: 1. Quando a PFME está aumentando com exceção da primeira etapa em que PT, PFME e PFM são todos iguais, PFM é maior que PFME. 2. Quando o PFME está caindo, o PFM é menor que o PFME. 3. No ponto de PFM máximo, PFM é igual a PFME. Devemos agora provar, algebricamente, que essas 3 leis sempre valem. Seja f qualquer número de unidades de um fator variável, dados outros fatores, e p as unidades do produto total gerado pela combinação. Então p, f é o produto físico médio. Quando adicionamos f a mais unidades do fator, o produto total aumenta em p. O produto físico marginal correspondente ao aumento do fator é p, f. O novo produto físico médio, correspondente à maior oferta de fatores, é p mais delta p. Sobre f mais delta f. Agora, o novo PFME pode ser maior ou menor que o anterior. Suponhamos que a nova PFME seja maior e que, portanto, estejamos em uma região onde a PFME está aumentando. Isso significa que P mais delta P sobre F mais delta F é maior que P sobre F, ou P mais delta P sobre F mais delta F menos P sobre F maior que 0. Combinando os termos, FP mais F delta P menos PF mais delta F sobre F vezes F mais delta F maior que 0. Então, com certeza, FP mais F delta P menos PF menos P delta F maior que 0. Logo, F delta P menos P delta F maior que 0. Logo, F delta P maior que P delta F. Logo, delta P sobre delta F maior que KP sobre F. Assim, o PFM é maior que o antigo PFME. Uma vez que é maior, isso significa que existe um número positivo K tal que delta P sobre delta F igual KP sobre F. Agora, há uma regra algébrica de acordo com a qual C, A sobre B igual C sobre D'. Então, A sobre B igual C mais A sobre D mais B. Portanto, delta P sobre delta F igual KP mais delta P sobre F mais delta F. Uma vez que K é positivo, KP mais delta P sobre F mais delta F igual P mais delta P sobre F mais delta F. Portanto, delta P sobre delta F igual P mais delta P sobre F mais delta F. Em suma, o PFM também é maior que o novo PFME. Em outras palavras, se a PFME está aumentando, então o produto físico marginal é maior do que o produto físico médio nesta região. Isso prova a primeira lei acima. Agora, se voltarmos à nossa prova e substituirmos sinais de menor que por sinais de maior que realizarmos etapas semelhantes, chegamos à conclusão oposta.
onde a PFME está diminuindo, o produto físico marginal é menor do que o produto físico médio. Isso prova a segunda de nossas 3 leis sobre a relação entre o produto físico marginal e o médio. Mas, se PFM for maior do que PFM é quando o último está aumentando e for menor do que PFM é quando o último estiver diminuindo, então segue-se que quando o PFM está no seu máximo, o PFM não deve ser menor nem maior do que, mas igual a PFME. E isso prova a terceira lei. Vemos que essas características de nossa tabela se aplicam a todos os casos possíveis de produção. O diagrama na figura 59 representa um conjunto típico de programações do PFM e do PFME. Ele mostra várias relações entre PFME e PFM. Ambas as curvas começam do zero e são idênticas muito perto de sua origem. A curva PFME sobe até atingir um pico em B e então decai. A curva PFM sobe mais rápido, de modo que é mais alta que o PFME, atinge seu pico mais cedo em C, então, até cruzar com o PFME em B. A partir de então, a curva PFM torna-se mais rápida que o PFME, até que finalmente cruza o eixo horizontal e torna-se negativa em algum ponto. Nenhuma empresa irá operar além da área 0A. Figura 59. Relação entre o produto físico marginal e a média de produto físico. Agora vamos explorar mais a área de aumento da PFME. Entre 0 e D tomemos outra tabulação hipotética, tabela 14, que será mais simples para nosso propósito. Este é um segmento da seção crescente da programação média do produto físico, com o pico sendo alcançado em 4 unidades e 6,2 PFME. A questão é, qual é a probabilidade de que essa região seja definida por uma empresa com a combinação certa de insumo-produto? Tomemos a linha superior do gráfico, 2 unidades do fator variável, mais um pacote do que podemos chamar de unidades de todos os outros fatores, geram 10 unidades do produto. Por outro lado, na PFME máxima do fator, 4 unidades dele, mais unidades de outros fatores, resultam em 25 unidades do produto. Vimos acima que é uma verdade fundamental da natureza que as mesmas causas quantitativas produzam os mesmos efeitos quantitativos. Portanto, se reduzirmos pela metade as quantidades de todos os fatores na terceira linha, obteremos metade do produto. Em outras palavras, 2 unidades do fator combinadas com /2, com metade das várias unidades de cada um dos outros fatores, produzirão 12,5 unidades do produto. Considere esta situação. Na linha superior, vemos que 2 unidades do fator variável, mais unidades de fatores dados, geram 10 unidades do produto. Mas, extrapolando a partir do resultado final, vemos que 2 unidades do fator variável, mais o /2 unidades de fatores dados, resultam em 12,5 unidades do produto. É óbvio que, como no caso de ir além de 0A, qualquer empresa que alocasse fatores de modo a estar na região 0D estaria tomando uma decisão muito imprudente. Obviamente, ninguém gostaria de gastar mais esforço ou dinheiro em fatores, os outros fatores, e obter menos produção total ou, nesse caso, a mesma produção total. É evidente que se o produtor permanecer na região 0D, ele está em uma área de produtividade física marginal negativa dos demais fatores. Ele estaria em uma situação em que obteria um produto total maior jogando fora alguns dos outros fatores. Da mesma forma, após 0A, ele estaria em posição de obter uma produção total maior se jogasse fora parte do fator variável presente. Uma região de aumento de PFM é para um fator, então, significa uma região de PFM negativo para outros fatores e vice-versa. Um produtor, então, nunca desejará alocar seu fator na região 0D ou na região além de A. O produtor também não definirá o fator de forma que seu PFM esteja nos pontos B ou A. De fato, o fator variável será definido de forma que tenha produtividade marginal 0, em A, apenas se for um bem gratuito. No entanto, não existe um bem gratuito, existe apenas uma condição de bem-estar humano não sujeita à ação e, portanto, não há um elemento nas tabelas de produtividade. Por outro lado, a PFME está em B, seu máximo para o fator variável, apenas quando os outros fatores são bens livres e, portanto, tem produtividade marginal 0 neste ponto. Somente se todos os outros fatores fossem gratuitos e pudessem ser deixados de fora da conta, o produtor simplesmente se concentraria em maximizar a produtividade de um único fator. No entanto, não pode haver produção com apenas um fator, como vimos no capítulo 1. A conclusão, portanto, é inevitável. Um fator sempre será empregado em um processo de produção de tal forma que ele esteja em uma região de PFM decrescente e PFM decrescente,
mas positiva, entre os pontos D e E no gráfico. Em todo o processo de produção, portanto, cada fator será empregado em uma região de diminuição do PFM e diminuição da PFME, de modo que unidades adicionais do fator empregado no processo irão diminuir o PFM, e unidades diminuídas irão aumentá-lo. C. Produto de valor marginal. Como vimos, o PVM para qualquer fator é seu PFM multiplicado pelo preço de venda de seu produto. Acabamos de concluir que cada fator será empregado em sua região de produto físico marginal decrescente em cada processo de produção. Qual será o formato da programação do produto de valor marginal? À medida que a oferta de um fator aumenta e outros fatores permanecem os mesmos, segue-se que a produção física total do produto é maior. Um estoque maior, dada a curva de demanda dos consumidores, levará a uma redução do preço de mercado. O preço do produto cairá à medida que o PFM diminui e aumenta à medida que este aumenta. Segue-se que a curva PVM do fator sempre estará caindo, e caindo a uma taxa mais rápida do que a curva PFM. Para cada processo de produção específico, qualquer fator será empregado na região do PVM decrescente. Isso se correlaciona com a conclusão anterior, com base na lei da utilidade, de que o fator em geral, entre vários processos de produção, será empregado em tal forma que seu PVM está diminuindo. Portanto, seu PVM geral, entre vários usos e dentro de cada uso, está diminuindo, e seus vários PVMs particulares estão diminuindo, dentro de cada uso. Seu PVMD, portanto, também está diminuindo. O preço de uma unidade de qualquer fator será, como vimos, estabelecido no mercado como igual ao seu produto de valor marginal descontado. Este será o PVMD conforme determinado pela programação geral, incluindo todos os vários usos que podem ser feitos. Agora os produtores vão empregar o fator de forma que seu PVMD seja equalizado entre todos os usos. Se o PVMD em um uso for maior do que em outro, então os empregadores na antiga linha de produção estarão em posição de licitar mais pelo fator e usarão mais dele até, de acordo com o princípio de diminuir o PVM, o PVMD de uso em expansão diminui a ponto de igualar o PVMD crescente na contratação de uso. O preço do fator será definido como igual ao PVMD geral, que na IRU será uniforme em todos os usos particulares. Assim, olhando para um fator em todas as suas inter-relações, podemos explicar a precificação de seu serviço unitário sem presumir previamente a existência do próprio preço. Concentrar a análise na situação conforme ela aparece do ponto de vista da empresa é sucumbir a tal erro, pois a empresa individual obviamente encontra um determinado preço de fator dado no mercado. O preço de uma unidade de fator será estabelecido pelo mercado como igual ao seu produto de valor marginal, descontado pela taxa de juros pelo período de tempo até que o produto seja produzido, desde que essa valorização da parcela do fator seja isolável. É isolável se o fator for inespecífico ou se for um único fator específico residual em um processo. O PVM em questão é determinado pela programação geral do PVM que cobre os vários usos do fator e a oferta do fator disponível na economia. A programação geral do PVM de um fator diminui à medida que a oferta do fator aumenta. É composto de programações PVM específicas para os vários usos do fator, que por sua vez são compostas por programações de produtos físicos marginais decrescentes e preços de produtos decrescentes. Portanto, se a oferta do fator aumenta, a programação do PVM na economia permanece a mesma. O PVMI, portanto, o preço do fator cairá, e à medida que a oferta do fator diminui, ceteris paribus, o preço do fator aumentará. Para a empresa individual, o preço de um fator estabelecido no mercado é o sinal de seu produto de valor marginal descontado em outro lugar. Este é o custo de oportunidade da empresa usando o produto, uma vez que é igual ao produto de valor que é esquecido por não usar a unidade de fator em outro lugar. Na IRU, onde todos os preços dos fatores são iguais aos produtos de valor marginal descontado, segue-se que os preços dos fatores e os custos de oportunidade serão iguais. Os críticos da análise da produtividade marginal sustentaram que no mundo moderno e complexo todos os fatores cooperam na produção de um produto e, portanto, é impossível estabelecer qualquer tipo de imputação de parte do produto a vários fatores cooperantes. Consequentemente, eles afirmam, a distribuição do produto aos fatores é separável da produção e ocorre arbitrariamente de acordo com a teoria da negociação. Com certeza, ninguém nega que muitos fatores cooperam na produção de bens, mas o fato de que a maioria dos fatores, e todos os fatores de trabalho, são inespecíficos, e que muito raramente há mais de um fator puramente específico em um processo de produção,
Permite ao mercado isolar a produtividade do valor e tender a pagar cada fator de acordo com este produto marginal. No livre mercado, portanto, o preço de cada fator não é determinado por barganha arbitrária, mas tende a ser estabelecido estritamente de acordo com seu produto de valor marginal descontado. A importância desse processo de mercado torna-se maior à medida que a economia se torna mais especializada e complexa e os ajustes mais delicados. Quanto mais usos se desenvolvem para um fator e quanto mais tipos de fatores surgem, mais importante é esse processo de imputação de mercado em comparação com a simples negociação, pois é esse processo que causa a efetiva alocação de fatores e o escoamento da produção de acordo com as demandas mais urgentes dos consumidores, incluindo os desejos não monetários dos próprios produtores. No processo de livre mercado, portanto, não há separação entre produção e distribuição. Não existe uma pilha em algum lugar em que produtos sejam arbitrariamente lançados e de onde alguém os faça ou possa distribuí-los arbitrariamente entre várias pessoas. Pelo contrário, os indivíduos produzem bens e os vendem aos consumidores por dinheiro, que por sua vez gastam no consumo ou no investimento para aumentar o consumo futuro. Não há uma distribuição separada, há apenas produção e seu corolário, a troca. Deve-se sempre entender, mesmo quando não for explicitamente declarado no texto por motivos de exposição, que os cronogramas PVM usados para definir os preços são cronogramas PVM com desconto, descontando o PVM final pelo tempo restante até o produto do consumidor final ser produzido. São os PVMs que são equalizados ao longo dos vários usos do fator. A importância desse fato é que ele explica a alocação no mercado de fatores inespecíficos entre os vários estágios produtivos do mesmo ou de diferentes bens. Assim, se o PVMD de um fator for 6 onças de ouro, e se o fator for empregado em um processo praticamente instantâneo com o consumo, seu PVM será 6. Suponha que a taxa de juros pura seja de 5%. Se o fator está trabalhando em um processo que amadurecerá no consumo final daqui a 5 anos, um PVMD de 6 significa um PVM de 7,5. Se estiver trabalhando em um processo de 10 anos, um PVMD de 6 significa um PVM de 10. etc. Quanto mais remoto for o tempo de operação do momento em que o produto final é concluído, maior deve ser a diferença permitida para a receita de juros anual auferida pelos capitalistas que avançam os bens presentes e, assim, tornam possível todo o processo de produção. A quantidade do desconto do PVM é maior aqui porque o estágio superior está mais distante do consumo final do que os outros. Portanto, para que o investimento ocorra nos estágios superiores, seu PVM deve ser muito maior do que o PVM nos processos mais curtos. 3. A fonte das receitas dos fatores. Nossa análise permite-nos agora resolver aquela controvérsia consagrada pelo tempo na economia: qual é a fonte dos salários, capital ou consumo? Ou, como deveríamos reformular, qual é a fonte das rendas dos fatores originais? Para os fatores de trabalho em terra, é claro que o objetivo final do investimento de capital é o consumo futuro. Nesse sentido, o consumo é o requisito necessário sem o qual não haveria capital. Além disso, para cada bem particular, o consumo dita, por meio das demandas do mercado, os preços dos vários produtos e a mudança de fatores, não específicos, de um processo para outro. No entanto, o consumo por si só não fornece nada. Poupança e investimentos são necessários para permitir qualquer consumo, uma vez que muito pouco consumo poderia ser obtido sem nenhum processo de produção ou estrutura de capital, talvez apenas a colheita direta dos frutos. Na medida em que os fatores de trabalho ou terra produzem e vendem bens de consumo imediatamente, nenhum capital é necessário para o seu pagamento. Eles são pagos diretamente pelo consumo. Isso foi verdade para a colheita de frutas vermelhas de Cruzoé. Também é verdade em uma economia altamente capitalista para trabalho e terra, nos estágios finais do processo de produção. Nessas fases finais, que incluem puras receitas de trabalho auferidas na venda de serviços pessoais, de médicos, artistas, advogados, etc., aos consumidores, os fatores ganham PVM diretamente, sem serem descontados antecipadamente. Todos os outros fatores de trabalho e de terra que participam do processo de produção são pagos pelo capital economizado antes do produto produzido e consumido. Devemos concluir que na disputa entre a teoria clássica de que os salários são pagos como capital e a teoria de Henry George, J.B. Clark e outros de que os salários são pagos com o produto anual consumido, a primeira teoria está correta na esmagadora maioria de casos, e que essa maioria se torna mais preponderante quanto maior for o estoque de capital da sociedade. 4.
terra e bens de capital. O preço do serviço unitário de cada fator, então, é igual ao seu produto de valor marginal descontado. Isso é verdade para todos os fatores, sejam eles originais terra e trabalho, ou produzidos bens de capital. Porém, como vimos, não há receita líquida para os proprietários de bens de capital, uma vez que seus preços contêm os preços dos diversos fatores que cooperam em sua produção. Essencialmente, então, a renda líquida acumula-se apenas para os proprietários de terras e fatores de trabalho e para os capitalistas por seus serviços de tempo. Ainda é verdade, no entanto, que o princípio do preço, igualdade com o PVM com desconto, se aplica a qualquer fator, seja um bem de capital ou qualquer outro. Vamos voltar ao diagrama da figura 41. Desta vez, vamos supor, para simplificar, que estamos lidando com uma unidade de um bem de consumo, que é vendido por 100 onças, e que uma unidade de cada fator particular entra em sua produção. Assim, no ranking 1, 80 se refere a uma unidade de um bem de capital. Vamos considerar a primeira classificação primeiro. Os capitalistas compram um bem de capital por 80 onças e, presumimos, um fator de trabalho por 8 onças e um fator de terra por 7 onças. O PVM conjunto para os três fatores é 100. Ainda assim, seu preço total é 95 onças. O restante é o desconto acumulado para os capitalistas por causa do elemento tempo. A soma dos PVMs descontados, então, é de 95 onças. E é exatamente isso que os proprietários dos três fatores receberam no total. O PVM com desconto do serviço do fator de trabalho foi 8, o PVMD do serviço da terra foi 7, o PVMD do serviço do bem de capital foi 80. Assim, cada fator obtém seu PVMD como seu preço recebido. Mas o que acontece no caso do bem de capital? Foi vendido por 80, mas teve que ser produzido, e essa produção custou dinheiro para pagar a renda dos vários fatores. O preço do bem de capital, então, é reduzido a, digamos, outro fator de terra, pagou 8 onças, outro fator de trabalho pagava 8 onças e um fator de bens de capital pagava 60 onças. Os preços e, portanto, as receitas de todos esses fatores são descontadas novamente para contabilizar o tempo, e esse desconto é obtido pelos capitalistas. A soma dessas rendas de fator é 76, e mais uma vez cada serviço de fator ganha seu PVMD. Cada fator de bens de capital deve ser produzido e deve continuar a ser produzido na IRU. Sendo assim, vemos que o fator bens de capital, embora obtenha seu PVMD, não o ganha líquido, pois seu dono, por sua vez, deve pagar em dinheiro aos fatores que o produzem. Em última análise, apenas os fatores terra, trabalho e tempo geram receitas líquidas. Este tipo de análise foi severamente criticado pelos seguintes motivos. Este método austríaco de rastrear tudo de volta à terra e ao trabalho, e ao tempo, pode ser um exercício histórico interessante, e podemos conceder que, se rastrearmos a produção e o investimento suficientemente longe, finalmente alcançaremos o mundo dos homens primitivos, que passaram a produzir capital com as próprias mãos. Mas, que relevância isso tem para o mundo moderno e complexo que nos rodeia, um mundo em que uma grande quantidade de capital já existe e pode ser trabalhada? No mundo moderno não há produção sem a ajuda do capital e, portanto, toda a análise do capital austríaco não tem valor para a economia moderna. Não há dúvida de que não estamos interessados na análise histórica, mas sim na análise econômica da economia complexa. Em particular, o agente homem não tem interesse na origem histórica de seus recursos. Ele está agindo. O homem-agente não observa sua condição com os olhos de um historiador. Ele não está preocupado com a forma pela qual a situação presente se originou. Sua única preocupação é fazer o melhor uso dos meios de hoje para a remoção da inquietação futura. Ele tem à sua disposição uma quantidade definida de fatores materiais de produção. Ele não se pergunta se esses fatores no presente em nome de uma meta a ser alcançada no futuro. A análise praxeológica reconhece isso e lida com o indivíduo agindo no presente para satisfazer fins de vários graus de futuridade, do instantâneo ao remoto. É verdade, também, que a apresentação do mestre da teoria do capital e da produção, Baumeister, semeou confusão ao dar uma interpretação histórica à estrutura de produção. Isso é particularmente verdadeiro em seu conceito de período médio de produção, que tentava estabelecer uma duração média dos processos de produção em operação atualmente, mas que remonta ao início dos tempos. Em uma das partes mais fracas de sua teoria, Baumeister admitiu que o menino que corta um pedaço de pau com sua faca está estritamente falando, apenas continuando o trabalho do mineiro que, séculos atrás,
Enfiou a primeira pá no chão para afundar o poço de onde o minério foi trazido para fazer a lâmina. Ele então tentou salvar a relevância da estrutura de produção calculando a média dos períodos de produção e mantendo que o efeito no produto presente do trabalho dos primeiros séculos é tão pequeno, sendo tão remoto, a ponto de ser insignificante. Mises conseguiu, no entanto, refinar a teoria da produção austríaca de modo a eliminar a dependência de uma estrutura de produção quase infinitamente alta e do conceito mítico de um período médio de produção, como diz Mises. Mas, se o passado não for levado em consideração, como podemos usar a análise da estrutura de produção? Como isso pode ser aplicado a uma IRU se a estrutura teria que retroceder quase infinitamente no tempo para tal? Se basearmos nossa abordagem no presente, não devemos seguir os keynesianos ao descartar a análise da estrutura de produção. Um ponto particular de discórdia é a linha divisória entre terra e bens de capital. Os keynesianos, ao zombarem da ideia de rastrear períodos de produção ao longo dos séculos, descartam o conceito de terra por completo e incluem a terra simplesmente como uma parte dos bens de capital. Essa mudança, é claro, altera completamente a teoria da produção. Os keynesianos apontam corretamente, por exemplo, para o fato de que a terra atual tem muitas variedades e quantidades de trabalho passado misturados com ela. Canais foram cavados, florestas derrubadas, melhorias básicas foram feitas no solo, etc. Afirmam que praticamente nada mais é terra por aí, portanto, que o conceito se tornou vazio. Como Mises mostrou, no entanto, podemos revisar a teoria de Baumbauer que ainda mantém a distinção vital entre terra e bens de capital. Não precisamos jogar fora, como fazem os keynesianos, o bebê, terra, com a água do banho, período médio de produção. Podemos, em vez disso, reformular o conceito de terra. Até este ponto, simplesmente assumimos que a terra é o fator original, dado pela natureza. Agora devemos modificar isso, mantendo nosso foco no presente e no futuro, ao invés do foram dados pela natureza ou pelo produto de processos de produção ocorridos no passado. Não importa para ele quão grande foi a expansão dos fatores naturais de produção, isto é, fatores materiais de produção e trabalho, foi dedicado na produção e quanto tempo esses fatores absorveram. Ele valoriza os meios disponíveis exclusivamente pelo aspecto de serviços que podem satisfazer seus anseios para fazer as condições futuras mais satisfatórias. O período de produção e a duração do trabalho exercido são para ele categorias no planejamento da ação futura, não conceitos de retrospectiva acadêmica. Eles exercem uma função apenas na medida em que o agente deve escolher entre períodos de produção com duração diferentes. Baumbauer não estava suficientemente ciente do fato que o período de produção é uma categoria praxeológica e que a função que ele exerce na ação consiste inteiramente nas escolhas tomadas pelo homem-agente entre períodos de produção de duração variada. A quantidade de tempo gasta no passado para a produção do capital disponível hoje não tem papel nenhum. Passado. Se um pedaço de terra é ou não originalmente terra pura é de fato economicamente imaterial, desde que quaisquer alterações feitas sejam permanentes, ou melhor, desde que essas alterações não tenham que ser reproduzidas ou substituídas. Terras que foram irrigadas por canais ou alteradas através da derrubada de florestas tornaram-se um presente, um dado permanente. Por ser um presente dado, não se desgastando no processo produtivo e não precisando ser substituído, torna-se um fator fundiário em nossa definição. Na IRU, esse fator continuaria a dar seus poderes naturais sem limites e sem maiores investimentos, isso é, portanto, terra em nossa análise. Uma vez que isso ocorre, e as alterações permanentes são separadas das alterações não permanentes, vemos que a estrutura de produção não se estende mais infinitamente no tempo, mas chega ao fim em um período de tempo relativamente curto. Os bens de capital são aqueles que estão continuamente se desgastando no processo de produção e quais fatores de trabalho e terra devem trabalhar para substituir. Quando consideramos o desgaste físico e a substituição, então, torna-se evidente que não levaria muitos anos para toda a estrutura de bens de capital entrar em colapso, se nenhum trabalho fosse feito na manutenção e substituição. Isso é verdade mesmo nos tempos modernos, em nossa economia altamente capitalista. Claro, quanto maior o grau de desenvolvimento capitalista e quanto mais estágios na produção, mais tempo levará para todos os bens de capital se desgastarem. A permanência de que estamos tratando refere-se, é claro, à permanência física dos bens, e não à permanência do seu valor. Este último depende dos desejos mutáveis dos consumidores e nunca poderia ser chamado de permanente. Assim,
pode haver um fator de terra único e permanentemente adequado como um vinhedo. É terra e assim permanece, portanto, indefinidamente. Se, em algum momento, os consumidores perderem completamente o gosto pelo vinho, e a terra ficar sem valor e não mais utilizada, ainda é um fator permanente e, portanto, é terra, embora agora submarginal. Deve-se notar que a permanência é relevante para apresentar considerações da ação humana. Um pedaço de terra pode gerar um produto marginal físico, permanente, sem necessidade de manutenção, e de repente um vulcão pode entrar em erupção ou um furacão atingir a área, e a permanência pode ser destruída. Tais eventos naturais concebíveis, entretanto, não são relevantes ex ante para a ação humana e, portanto, do ponto de vista da ação, esta terra é corretamente considerada como permanente, até que as mudanças naturais ocorram. O conceito de terra usado ao longo deste livro, então, é totalmente diferente do conceito popular de terra. Vamos, nesta seção, distinguir os dois chamando o primeiro de terra econômica e o último de terra geográfica. O conceito econômico inclui todas as fontes de valor fornecidas pela natureza, o que normalmente é conhecido como recursos naturais, terra, água e ar, na medida em que não são bens gratuitos. Por outro lado, grande parte do valor do que geralmente é considerado terra, ou seja, aquela parte que deve ser mantida com o uso de trabalho, é realmente um bem de capital. O fato de as terras agrícolas serem um exemplo deste último pode surpreender o leitor, que provavelmente pensará que elas são permanentemente produtivas. Isso está completamente errado. A produtividade física marginal da terra, geográfica, varia muito de acordo com a quantidade de trabalho que é dedicada à manutenção ou melhoria do solo, em oposição ao uso ou não uso do solo que leva à erosão e menor PFM. O solo básico, e aqui estamos nos referindo ao solo que permaneceria agora se a manutenção fosse suspensa, não é o solo como era no passado obscuro antes do cultivo, é o elemento terra, enquanto o produto final, que é popularmente conhecido como terras agrícolas, geralmente é um bem de capital que contém esse elemento terra. Vansículo e Roge falam sobre a terra. A indestrutibilidade da terra é muito mais claramente exemplificada no que é comumente chamado de solo urbano, pois terrenos em áreas urbanas, e isso inclui terrenos suburbanos, terrenos para fábricas, etc., evidenciam claramente uma de suas características mais indestrutíveis, seu espaço físico, sua parte da superfície da terra. Pois a área da superfície da terra é, exceto em casos raros, eternamente fixa, assim como a posição geográfica de cada pedaço de terra geográfica na superfície. Este aspecto posicional, eternamente fixo e permanente da terra geográfica é chamado de aspecto local da terra, ou como Mises apropriadamente coloca, a terra como espaço em pé. Por ser permanente e não reproduzível, muito claramente se enquadra na categoria de terra econômica. A permanência, mais uma vez, refere-se ao seu aspecto físico-espacial. Seus valores como o terreno, é claro, estão sempre sujeitos a alterações. Midtown Manhattan está no mesmo lugar, a mesma localização geográfica, agora como estava em 1600. Embora os valores monetários relacionados a ele tenham mudado. Suponha que um pedaço de terra atualmente não utilizado pode ser usado para vários fins agrícolas ou para fins urbanos. Nesse caso, uma escolha será feita de acordo com seus valores alternativos como terra econômica não substituível, entre seu PVM descontado como resultado da fertilidade de seu solo básico e seu PVM descontado como um local urbano. E se for necessário decidir se a terra agora usada na agricultura é mantida para esse fim deve permanecer na agricultura ou ser usada como local para construção, os princípios de escolha são os mesmos. O retorno do valor marginal para a terra agrícola ou urbana é dividido pelo proprietário da terra, o senhor da terra, no retorno de juros sobre a manutenção e melhoria do capital e o retorno do valor marginal descontado para a terra econômica básica. Terra básica Basic Land, ou terreno Groundland, neste tratado refere-se a solo sem manutenção, no caso da agricultura, ou ao local puro sem superestrutura depreciativa, no caso de terreno urbano. A terra básica, portanto, seja ela solo ou terreno, rende para seu proprietário um preço unitário final, ou aluguel, igual à terra, com uma parte superior de 30 a 45 centímetros de grãos, vegetais, gramíneas e árvores extraem quase todo o seu alimento, é altamente destrutível. A superfície do solo pode ser lavada ou soprada, erodida, ou seu conteúdo orgânico e mineral pode ser dissolvido e retirado do alcance da vida vegetal, lixiviado, em relativamente poucos anos,
a menos que muito cuidado seja exercido em seu uso. Também pode ser reconstruída por meio de um manejo cuidadoso. Portanto, pode-se dizer de todos os solos que sua manutenção requer economia. Ao seu PVMD, trabalhando nesta terra básica, trabalho e investimento cria um bem de capital acabado. Esse bem de capital, como todos os bens de capital, também recebe aluguéis unitários iguais ao seu PVMD. No entanto, esse ganho é dividido, e de forma relevante no mercado atual, não como um exercício histórico, em aluguel básico da terra e retorno de juros sobre o capital investido, também, é claro, como retorno do trabalho que trabalha na terra básica, isto é, o salário do trabalho ou o preço do aluguel, igualando seu PVMD. Esta terra de bem de capital nós denominamos variadamente terra geográfica, terra no sentido popular, terra final, terra acabada. Quando falamos simplesmente de terra, por outro lado, estaremos sempre nos referindo à verdadeira terra econômica, o fator atualmente dado pela natureza. 5. Capitalização e aluguel. O assunto aluguel é um dos mais confusos de toda a literatura econômica. Devemos, portanto, reiterar o significado de aluguel conforme estabelecido acima. Estamos usando aluguel para significar o preço unitário dos serviços de qualquer bem. É importante banir qualquer preconceito que aplique o conceito de aluguel apenas à terra. Talvez o melhor guia seja manter em mente a conhecida prática de alugar. Aluguel, então, é o mesmo que renda, é a venda e compra dos serviços unitários de qualquer bem. Portanto, aplica-se tanto aos preços dos serviços de trabalho, chamados de salários, como a terra ou a qualquer outro fator. O conceito de aluguel se aplica a todos os bens, sejam duráveis ou não duráveis. No caso de um bem completamente não durável, que desaparece totalmente quando usado pela primeira vez, sua unidade de serviço é simplesmente idêntica em tamanho ao próprio bem todo. Em relação a um bem durável, é claro, o conceito de aluguel é mais interessante, uma vez que o preço do serviço unitário é distinguível do preço do bem como um todo. Até agora, neste trabalho, presumimos que nenhum produto de produtor durável é comprado diretamente, que apenas seus serviços unitários são trocados no mercado. Portanto, toda a nossa discussão sobre preços tratou dos preços de aluguel. É óbvio que os aluguéis são os preços fundamentais. A análise da utilidade marginal nos ensinou que os homens valorizam os bens em unidades e não como todos. O preço unitário, ou aluguel, é, então, o preço fundamental no mercado. No capítulo 4, analisamos o preço do aluguel e o preço do bem como um todo para bens de consumo duráveis. O princípio é precisamente o mesmo para bens de produção. O valor do aluguel do serviço unitário é o básico, aquele determinado em última instância no mercado por escalas de utilidades individuais. O preço do bem integral, também conhecido como valor de capital do bem, é igual à soma das rendas futuras esperadas descontadas pelo que então chamamos vagamente de fator de preferência temporal e que agora sabemos é a taxa de juros. O valor do capital, o preço do bem como um todo, então, é completamente dependente dos preços do aluguel do bem, sua durabilidade física e a taxa de juros. Obviamente, o conceito de valor do capital de um bem tem significado apenas quando esse bem é durável e não desaparece instantaneamente após o uso. Se desaparecesse, então haveria apenas aluguel puro, sem avaliações separadas para o bem como um todo. Quando usamos o termo bem como um todo, não estamos nos referindo à oferta agregada de todo o bem na economia. Estamos nos referindo, por exemplo, não ao fornecimento total de moradias de um determinado tipo, mas a uma casa, que pode ser alugada por um período de tempo. Estamos lidando com unidades de bens inteiros e essas unidades, sendo duráveis, são necessariamente maiores do que seus serviços de unidade constituintes, que podem ser alugados por um período de tempo. O princípio da determinação de valores de capital, ou seja, preços de bens inteiros, é conhecido como capitalização ou capitalização de aluguéis. Esse princípio se aplica a todos os bens, não apenas aos bens de capital, e não devemos ser enganados por semelhanças de terminologia. Assim, a capitalização se aplica a bens de consumo duráveis, como casas, aparelhos de TV, etc. Também se aplica a todos os fatores de produção, incluindo terrenos básicos. O preço do aluguel, ou aluguel, de um fator de produção é igual, como vimos, ao seu produto de valor marginal descontado. O valor de capital de um fator integral será igual à soma de suas rendas futuras, ou à soma de seus PVMDs. Esse valor de capital será o preço pelo qual o bem todo será trocado no mercado. É com esse valor de capital que uma unidade de um bem completo como uma casa, um piano, uma máquina, um acre de terra,
etc., será vendida no mercado. Claramente não há sentido em capitalizar se não houver mercado ou preço para o bem completo. O valor do capital é o valor de avaliação definido pelo mercado com base nos aluguéis, durabilidade e taxa de juros. O processo de capitalização pode abranger muitas unidades de um bem completo, bem como uma unidade. Vamos considerar o exemplo do capítulo 4, seção 7, e generalizar a partir dele para se aplicar, não apenas a casas, mas a todos os bens de produtos duráveis. O bem é um bem de 10 anos. Os aluguéis futuros esperados são de 10 onças de ouro por ano, determinado pelos utilitários de consumo para bens de consumo ou por PVMs para bens de produtores. A taxa de juros é de 10% ao ano. O valor atual do capital desse bem é de 59,4 onças de ouro. Mas, esse bem total é em si uma unidade de um suprimento maior, uma de muitas casas, máquinas, fábricas, etc. De qualquer forma, uma vez que todas as unidades de um bem têm igual valor, o valor do capital de duas dessas casas, ou de duas dessas máquinas, etc., somados é igual a exatamente 2 vezes o valor de ou 118,8 onças. Como estamos adicionando aluguéis ou PVMs em termos monetários, podemos continuar adicionando-os para determinar os valores de capital de agregados maiores de bens duráveis. Na verdade, ao agregar valores de capital, não precisamos nos limitar ao mesmo bem. Tudo o que precisamos fazer é somar os valores do capital em qualquer pacote de bens duráveis que estamos interessados em avaliar. Portanto, suponha que uma empresa, a Jones Construction Company, deseje vender todos os seus ativos do mercado. Esses ativos, necessariamente duráveis, consistem no seguinte: 3 máquinas. Cada máquina tem um valor de capital, baseado na soma dos PVMs, de 10 onças. Portanto, o valor de capital total é de 30 onças. Construção, com um valor de capital de 40 onças. 4 acres de terra. Cada acre tem um valor de capital de 10 onças. O total é 40 onças. O valor de capital desses ativos, 110 onças. Mas, devemos sempre lembrar, ao adicionar valores de capital, que eles são relevantes apenas na medida em que são expressos em preço de mercado ou preço de mercado potencial. Muitos escritores caíram na armadilha de presumir que podem, de maneira semelhante, somar todo o valor do capital da nação ou do mundo e chegar a uma cifra significativa. As estimativas de capital nacional ou mundial, entretanto, são completamente sem sentido. O mundo, o país, não pode vender todo o seu capital no mercado. Portanto, tais exercícios estatísticos são inúteis. Eles não têm referência possível ao próprio objetivo da capitalização, estimativa correta do preço potencial de mercado. Como indicamos, a capitalização se aplica a todos os fatores de produção, ou melhor, a todos os fatores onde existem mercados para todos os bens que os incorporam. Podemos chamar esses mercados de mercado de capitais. São os mercados de troca de propriedade, total ou parcial, de bens de produção duráveis. Tomemos o caso dos bens de capital. A renda de um bem de capital é igual ao seu PVMD. O valor capitalizado do bem de capital é a soma dos futuros PVMDs ou a soma descontada dos futuros PVMs. Esse é o valor presente do bem, e é para isso que o bem será vendido no mercado de capitais. O processo de capitalização, porque permeia todos os setores da economia e porque é flexível o suficiente para incluir diferentes tipos de ativos, como o total de ativos de capital de uma empresa, é muito importante na economia. Os preços das ações de titularidade desse capital serão fixados na sua fração proporcional ao valor total do capital dos bens. Desta forma, dados os PVMs, a durabilidade e a taxa de juros, são determinados todos os preços do mercado de capitais, e esses serão os preços da IR. Esta é a forma como os preços dos bens de capital individuais, máquinas, edifícios, etc., serão fixados no mercado, e esta é a forma pela qual esses valores serão somados para estabelecer o preço de um pacote de ativos de capital, semelhantes e diferentes. Os preços das ações do mercado de ações serão definidos de acordo com a proporção que suportam para o valor capitalizado dos ativos totais da empresa. Declaramos que todos os fatores que podem ser comprados e vendidos como bens inteiros do mercado são capitalizados. Isso inclui bens de capital, terrenos e bens de consumo duráveis. É claro que bens de capital e bens de consumo duráveis podem ser e são capitalizados. Mas, e quanto ao terreno? Como isso pode ser capitalizado? Vimos em detalhes acima que os ganhos finais dos fatores vão para os proprietários do trabalho e da terra e, como juros, para os capitalistas. Se a terra pode ser capitalizada,
Isso não significa que a terra e os bens de capital são realmente a mesma coisa. Afinal, a resposta a esta última pergunta é não. Ainda é enfaticamente verdadeiro que os ganhos dos fatores fundiários básicos são finais e irredutíveis, assim como os ganhos do trabalho, enquanto os bens de capital devem ser constantemente produzidos e reproduzidos e, portanto, seus ganhos são sempre redutíveis aos ganhos de terra, trabalho e tempo. Terrenos básicos podem ser capitalizados por um motivo simples. Podem ser comprados e vendidos como um todo no mercado. Isso não pode ser feito para o trabalho, exceto sob um sistema de escravidão, o que, é claro, não pode ocorrer no mercado puramente livre, visto que isso pode ser e está sendo feito. Surge o problema de como os preços nessas trocas são determinados. Esses preços são os valores de capital do terreno. Uma característica importante da terra em comparação com os bens de capital é que sua série de rendas futuras é geralmente infinita, uma vez que, seja como solo básico ou local, é fisicamente indestrutível. Na IRU, a série de rendas futuras será, naturalmente, sempre a mesma. O próprio fato de qualquer terreno ser comprado e vendido, aliás, é uma demonstração da universalidade da preferência temporal. Se não houvesse preferência temporal para o presente, uma série infinita de rendas futuras nunca poderia ser capitalizada. Um pedaço de terra teria que ter um preço presente infinito e, portanto, nunca poderia ser vendido. O fato de as terras terem preços é uma indicação de que sempre há uma preferência temporal e que os aluguéis futuros são descontados para serem reduzidos a um valor presente. Como no caso de qualquer outro bem, o valor do capital da terra é igual à soma de suas futuras rendas descontadas. Por exemplo, pode ser demonstrado matematicamente que, se tivermos uma renda constante que se espera ganhar perpetuamente, o valor do capital do ativo será igual à renda anual dividida pela taxa de juros. Agora, é óbvio que, em tal terra, o investidor obtém anualmente a taxa de juros de mercado. Se, em outras palavras, os aluguéis anuais forem de 50 e a taxa de juros for 5%, o ativo será vendido por 50,051 mil. O investidor que comprar o ativo por 1.000 onças ganhará 50 onças por ano com isso, ou 5%, a taxa de juros de mercado. A terra, então, é capitalizada, assim como os bens de capital, ações em empresas proprietárias de capital e bens de consumo duráveis. Todos esses proprietários tenderão a receber a mesma taxa de retorno de juros e todos receberão a mesma taxa de retorno na IRU. Em suma, todos os ativos próprios serão capitalizados. Na IRU, é claro, os valores de capital de todos os ativos permanecerão constantes. Eles também serão iguais à soma descontada dos PVMs de seus aluguéis unitários. Acima, vimos que uma distinção fundamental entre terra e bens de capital é que os proprietários dos primeiros vendem bens futuros por dinheiro presente, enquanto os proprietários dos últimos adiantam dinheiro presente, compram bens futuros e, posteriormente, vendem seu produto quando é menos distante o futuro. Isso ainda é verdade. Mas, então devemos fazer a pergunta: como o proprietário de terras veio a possuir esta terra? A resposta é, exceto pelo fato de seus ancestrais encontrarem terras não utilizadas e colocá-las em uso, que ele deve ter comprado de outra pessoa. Se o fizer, então, na IRU, deve ter comprado pelo valor capitalizado. Se ele comprar o terreno ao preço de 1.000 onças e receber 50 onças por ano de aluguel, receberá juros, e apenas juros. Ele vende bens futuros, serviço de terras, no processo de produção, mas ele também comprou primeiro todo o terreno com dinheiro. Portanto, ele também é um investidor capitalista que ganha juros. Renda pura, ou seja, a renda que não é simplesmente um retorno sobre o investimento anterior e, portanto, não é capitalizada, parece, portanto, ser ganha apenas por aqueles que encontraram terras não utilizadas, ou as herdaram dos descobridores. Mas, mesmo eles não ganham puro aluguel. Suponha que um homem encontre um terreno sem dono e valendo zero, e então o cerque, etc., até que agora seja capaz de render um aluguel perpétuo de 50 onças por ano. Não poderíamos dizer que ele ganha puro aluguel, pois não comprou o terreno, capitalizado, de outrem. Mas, isso deixaria de lado uma das características mais importantes da vida econômica, os ganhos implícitos. Mesmo que esse homem não tenha comprado o terreno agora vale um certo valor de capital, que poderia obter no mercado. Esse valor de capital é, digamos, 1.000. Portanto, o homem poderia vender a terra por 1.000 a qualquer momento. Seu custo de oportunidade perdido de possuir a terra e alugar seus serviços é a venda da terra por 1.000 onças. É verdade que ele ganha 50 onças por ano,
mas isso apenas com o sacrifício de não vender toda a terra por 1.000 onças. Suas terras, portanto, são realmente tão capitalizadas quanto as que foram compradas do mercado. Devemos, portanto, concluir que ninguém recebe renda pura, exceto trabalhadores na forma de salários, que as únicas rendas na economia produtiva IRU são salários, o termo para os preços e rendas dos fatores de trabalho, e juros. Mas, ainda há uma distinção crucial entre terra e bens de capital, pois vemos que um elemento fundamental e irredutível é o valor de capital da terra. O valor do capital dos bens de capital ainda se reduz aos salários e ao valor do capital da terra. Em uma economia em mudança, a outra fonte de renda, aumentos no valor do capital da terra. Típico foi o homem que encontrou um terreno sem uso e depois vendeu seus serviços. Originalmente, o valor de capital da terra era zero, não valia a pena. Agora, o terreno se tornou valioso porque dá aluguel. Como resultado, o valor do capital aumentou para 1.000 onças. Sua renda, ou ganho, consistia no aumento de 1.000 onças no valor do capital. Isso, é claro, não pode ocorrer na IRU. Na IRU, todos os valores de capital devem permanecer constantes. Aqui, vemos que uma fonte de ganho monetário é um aumento no valor do capital da terra, um aumento resultante de aumentos nos rendimentos de aluguel esperados da terra. Se a economia se tornar uma IRU após essa mudança específica de 0 para 1.000, então a receita era um caso único, em vez de um item contínuo e recorrente. O valor do capital da terra aumentou de 0 para 1.000, e o proprietário pode colher essa renda a qualquer momento. No entanto, depois de colhida uma vez, nunca mais é colhida. Se ele vender o terreno por 1.000, o próximo comprador não receberá nenhum ganho com o aumento no valor do capital. Ele recebe apenas juros de mercado. Apenas juros e salários são acumulados continuamente. Enquanto a IRU continuar, não haverá mais ganhos ou perdas no valor do capital. 6. O esgotamento dos recursos naturais. Uma categoria foi propositalmente omitida até agora da discussão dos fatores fundiários. No início, definimos a terra como fator original dado pela natureza. Dissemos então que a terra que foi melhorada por mãos humanas, mas que agora é doada de forma permanente, também deve ser considerada como terra. A terra, então, tornou-se o recurso catalaticamente permanente e não reproduzível, enquanto os bens de capital são aqueles que não são permanentes e, portanto, devem ser produzidos novamente para serem substituídos. Mas, existe um tipo de recurso que não é substituível, mas também não permanente, o recurso natural que está se esgotando, como uma mina de cobre ou de diamante. Aqui, o fator é definitivamente original e dado pela natureza, não pode ser produzido pelo homem. Por outro lado, não é permanente, mas está sujeito ao esgotamento porque qualquer uso dele deixa uma quantidade absolutamente menor para uso no futuro. É original, mas não permanente. Deve ser classificado como terra ou como bem de capital. O teste crucial de nosso procedimento classificatório é perguntar: os fatores trabalho e terra devem funcionar para reproduzir o bem? No caso de fatores permanentes, isso não é necessário, uma vez que não se desgastam. Mas, neste caso, devemos responder negativamente também, pois esses bens, embora não permanentes, não podem ser reproduzidos pelo homem, apesar de seu esgotamento. Portanto, o recurso natural vem como uma divisão especial na categoria terra. A tabela 15, adaptada de uma tabela feita pelo professor Hayek, revela nossa classificação de vários recursos como terra ou bens de capital. Hayek critica o critério de reprodutibilidade para classificar um bem de capital. Ele declara: o ponto que é relevante não é que certos recursos existentes podem ser substituídos por outros que são em algum sentido tecnológico semelhantes a eles, mas que eles têm que ser substituídos por algo, seja semelhante ou não, se o fluxo de renda não deve declinar. Mas, isso é confundir valor com considerações físicas. Estamos tentando classificar os bens físicos aqui, não discutir seus valores possíveis, que irão flutuar continuamente. A questão é que os recursos sujeitos ao esgotamento não podem ser repostos, por mais que o proprietário deseje. Eles, portanto, ganham uma renda líquida. Hayek também levanta a questão de saber se um riacho é terra caso um novo riacho possa ser criado pela coleta de água da chuva. Mais uma vez, Hayek interpreta erroneamente a questão como a manutenção de um fluxo de renda constante em vez de classificar um bem físico concreto. O riacho é terra porque não precisa ser substituído fisicamente. É óbvio que a crítica de Hayek é válida contra a definição de Kaldor. Kaldor definiu o capital como um recurso reproduzível que é economicamente lucrativo de produzir. Nesse caso, as máquinas obsoletas não seriam mais bens de capital, seriam terra.
A definição deveria ser: recursos fisicamente reproduzíveis. A crítica advém aqui de que então a possibilidade de cultivar frutas artificiais, etc., tornaria todas as terras capital. Novamente interpreta mal o problema, que é a necessidade física e a possibilidade de reproduzir do agente. Visto que a terra básica, não seus frutos, não precisa ser reproduzida, ela é excluída da categoria de bens de capital. O fato de os recursos naturais não poderem ser reproduzidos significa que eles ganham uma renda líquida e que sua renda não é absorvida pela terra e pelos fatores de trabalho que vão para sua produção. É claro que, com as rendas líquidas, eles ganham a taxa de juros usual da sociedade para seus proprietários, sendo os rendimentos de juros relacionados ao valor do capital. Os aumentos nos valores de capital dos recursos naturais vão, em última análise, para o próprio proprietário dos recursos e não são absorvidos em ganhos por outros fatores de terra e trabalho. Não há problema em capitalizar um recurso sujeito ao esgotamento, pois, como vimos, a capitalização pode ocorrer para uma série finita ou infinita de rendas futuras de aluguel. Há, entretanto, um problema marcante que permeia qualquer análise do recurso sujeito ao esgotamento e que o distingue de todos os outros tipos de bens. Este é o fato de que não pode haver uso para tal recurso em uma economia em rotação uniforme, pois a base de RU é que todas as quantidades econômicas continuam indefinidamente em uma rodada sem fim. Mas, isso não pode acontecer no caso de um recurso que está sujeito ao esgotamento, pois sempre que ele é utilizado, o estoque total desse bem na economia diminui. A situação no momento seguinte, então, não pode ser a mesma de antes. Este é apenas um exemplo das dificuldades insuperáveis encontradas sempre que o IRU é usado, não como uma construção auxiliar na análise, mas como uma espécie de ideal que a economia livre deve ser forçada a emular. Pode haver uma demanda de reserva para um recurso esgotável, da mesma forma que existe uma demanda de reserva especulativa para qualquer outro estoque de bens no mercado. Essa especulação não é simplesmente maldade, ela tem uma função definida, a saber, a de destinar o recurso escasso e esgotável para aqueles usos nos momentos em que a demanda do consumidor por eles será maior. O especulador, esperando para usar os recursos até uma data futura, beneficia os consumidores ao mudar seu uso para um momento em que eles terão mais demanda do que no presente. Como no caso do terreno, o recurso permanente pertence ao primeiro descobridor e ao primeiro usuário, e muitas vezes alguns desses ganhos de capital iniciais são absorvidos pelos juros do capital originalmente investido no negócio de busca de recursos. A absorção pode ocorrer apenas na medida em que a descoberta de novos recursos seja um negócio regular e contínuo. Mas esse negócio, que por definição não poderia existir na IRU, nunca poderá ser totalmente regularizado. Minerais como carvão e petróleo são claramente exemplos de recursos esgotáveis. E quanto a recursos naturais como florestas, uma floresta, embora cresça por processos naturais, pode ser produzida pelo homem se medidas forem tomadas para manter e cultivar mais árvores, etc. Portanto, as florestas deveriam ser classificadas como bens de capital ao invés de recursos esgotáveis. Um dos ataques frequentes ao comportamento do livre mercado é baseado no fantasma georgista dos recursos naturais mantidos fora do mercado para fins especulativos. Já tratamos desse suposto problema acima. Outro ataque, diametralmente oposto, é o comum de que o livre mercado desperdiça recursos, especialmente recursos esgotáveis. As gerações futuras são supostamente roubadas pela ganância do presente. Tal raciocínio levaria à conclusão paradoxal de que nenhum recurso seria consumido, pois sempre que, a qualquer momento, um homem consome um recurso esgotável, a que usamos consome em um sentido mais amplo para incluir gasta na produção, ele está deixando menos estoque para seus descendentes usarem. É um fato da vida que sempre que qualquer quantidade de um recurso esgotável é consumida, menos é deixado para o futuro e, portanto, qualquer consumo desse tipo poderia muito bem ser chamado de roubo do futuro, se alguém escolher definir roubo em tais termos incomuns. Uma vez que concedemos qualquer quantidade de uso ao recurso esgotável, temos que descartar o argumento do roubo do futuro e aceitar as preferências individuais do mercado. Então, não há mais razão para supor que o mercado usará os recursos muito rápido do que supor o contrário. O mercado tenderá a usar os recursos exatamente na taxa que os consumidores desejam. Tendo desenvolvido, no volume primeiro, nossa análise básica da economia do indivíduo isolado, escambo e troca indireta, iremos agora prosseguir, no volume segundo, para desenvolver a análise ainda mais ao lidar com problemas dinâmicos de uma economia em mudança, tipos específicos de fatores, dinheiro e seu valor, e monopólio e competição, e discutindo,
de forma necessariamente mais sumária, as consequências da intervenção violenta no livre mercado. Apêndice A. Produto físico marginal e de valor marginal. Para fins de simplificação, descrevemos o produto de valor marginal, PVM, como igual ao produto físico marginal, PFM, vezes o preço. Uma vez que vimos que um fator deve ser usado na região de declínio do PFM, e uma vez que um aumento da oferta de um fator leva a uma queda no preço, a conclusão da análise foi que todo fator funciona em uma área onde o aumento da oferta leva a um declínio no PVMI, portanto, no PVMD. A suposição feita na primeira frase, no entanto, não é estritamente correta. Vamos, então, descobrir qual é o múltiplo do PFM que dará origem a um PVM. PVM é igual a um aumento na receita adquirida com a adição de uma unidade, ou perdida com a perda de uma unidade, de um fator. O PVM então igualará a diferença na receita de uma posição para outra, ou seja, a mudança na posição resultante de um aumento ou diminuição de uma unidade de um fator. Então, PVM é igual a R2, R1, onde R é a receita bruta da venda de um produto, e um subscrito maior significa que mais de um fator foi usado na produção. O PFM desse aumento em um fator é P2, P1, onde P é a quantidade de produto produzida, um índice mais alto novamente significando que mais de um fator foi usado. Portanto, PVM igual a R2 menos R1. Por definição, MPP igual P2 menos P1. A receita é adquirida pela venda do produto. Portanto, para qualquer ponto da curva de demanda, a receita total é igual à quantidade produzida e vendida, multiplicada pelo preço do produto. Portanto, R igual P vezes P, onde P é o preço do produto. Portanto, R2 igual P2 vezes P2. R1 igual P1 vezes P1. Ora, como os fatores são bens econômicos, qualquer aumento no uso de um fator, permanecendo outros fatores constantes, deve aumentar a quantidade produzida. Obviamente, seria inútil para um empresário empregar mais fatores que não aumentariam o produto. Portanto, P2 maior que P1. Por outro lado, o preço do produto cai conforme a oferta aumenta, de modo que P2 menor que P1. Agora, estamos tentando descobrir o que multiplicado por PFM produz PVM. Este valor desconhecido será igual a PVM, R2 menos R1. PFM, P2 menos P1. Ele pode ser chamado de receita marginal, que é a variação na receita dividida pela variação na produção. É óbvio que essa figura, que podemos chamar de MR, não será igual nem a P2 nem a P1, ou a qualquer média entre os dois. Uma simples multiplicação do denominador por qualquer um dos P's, ou ambos, revelará que isso não leva ao numerador. Qual é a relação entre MR e o preço? Um preço é a receita média, ou seja, é igual à receita total dividida pela quantidade produzida e vendida. Em resumo, P igual a R sobre P. Mas, acima, na discussão do produto marginal e médio, vimos a relação matemática entre média e marginal, e isso vale tanto para a receita quanto para a produtividade, a saber, que na faixa onde a média está aumentando, o marginal é maior que a média, na faixa em que a média está diminuindo, marginal é menor que a média. Mas, estabelecemos no início deste livro que a curva de demanda, ou seja, o preço ou a curva de receita média, está sempre caindo à medida que a quantidade aumenta. Portanto, a curva de receita marginal também está caindo e está sempre abaixo da receita ou preço médio. Vamos, no entanto, consolidar a prova demonstrando que, para quaisquer duas posições, P2 é maior que MR. Como P2 é menor que P1, à medida que o preço cai quando a oferta aumenta, a proposição de que MR é menor que ambos os preços será provada. Primeiro, sabemos que P2 é menor que P1. O que significa que R2 sobre P2 menor que R1 sobre P1. Agora, podemos tomar o ponto 1 como o ponto de partida e então considerar a mudança para o ponto 2, de modo que R mais delta R sobre P mais delta P menor que R sobre P. Traduzindo-se assim nos mesmos símbolos que usamos na prova de produtividade acima. Agora, isso significa que R sobre P menos R mais delta R sobre P mais delta P maior que zero. Combinando as duas frações e multiplicando-as cruzadamente, obtemos R delta P menos P delta R maior que zero. Ou R delta P maior P delta R. De maneira que R sobre P maior que delta R sobre delta P. Provamos aqui que MR é menor que o P1, o maior dos dois preços. Agora, isso significa que existe alguma fração L, K positiva constante desconhecida aqui, multiplicada pela maior, produzirá a razão menor, MR, na última desigualdade. Portanto,
R sobre Kp igual a ΔR sobre ΔP. Agora, por álgebra, ΔR sobre ΔP igual a R mais ΔR sobre Kp mais ΔP. E, uma vez que K é um número positivo, R mais ΔR sobre P mais ΔP maior R mais ΔR sobre Kp mais ΔP. Mas isso estabelece que R mais ΔR sobre P mais ΔP maior que ΔR sobre ΔP. E que MR é menor que P2. Que é D. Portanto, quando consideramos que, estritamente, MR, e não o preço, deve ser multiplicado por PFM para chegar a PVM, descobrimos que nossa conclusão, que a produção sempre ocorre na zona de uma curva PVM em queda, é fortalecida ao invés de enfraquecida. O PVM cai ainda mais rapidamente em relação ao PFM do que imaginávamos. Além disso, nossa análise não é muito modificada, porque nenhum novo determinante básico, além do PFM e preços definidos pela curva de demanda do consumidor, foi introduzido em nossa análise corretiva. Em vista de tudo isso, podemos continuar a tratar o PVM como igual ao PFM vezes o preço como uma aproximação legítima e simplificada do resultado real. Apêndice B. O professor Hoppe a teoria da produtividade marginal do desconto. Das escolas atuais de pensamento econômico, as mais elegantes são a econométrica, a keynesiana, a institucionalista e a neoclássica. Neoclássico refere-se ao padrão estabelecido pelos principais economistas do final do século XIX. A tendência neoclássica dominante no momento pode ser encontrada no sistema do professor Frank Knight, do qual a característica mais elementar é um ataque a todo o conceito de preferência temporal, negando a preferência de tempo e baseando o retorno dos juros apenas em uma suposta produtividade do capital. Os keynesianos atacam a doutrina do PVM descontado e, em vez disso, defendem uma teoria PVM pura. A exposição mais clara dessa abordagem pode ser encontrada em um artigo de um seguidor de Knight, o professor E.R. Hoppe. Hoppe define produto como qualquer resultado imediato de atividades valiosas presentes. Isso inclui o trabalho em bens que serão consumidos apenas no futuro. Portanto, obviamente, ninguém nega que as pessoas trabalham com mercadorias e movem o capital um pouco mais adiante. Mas, o resultado imediato disso é um produto com algum sentido significativo. Deve ficar claro que o produto é o produto final, o bem vendido ao consumidor. Todo o propósito do sistema de produção é levar ao consumo final. Todas as compras intermediárias são baseadas na expectativa de compra final pelo consumidor e não ocorreriam de outra forma. Toda atividade pode ter seus resultados imediatos, mas não são resultados que demandariam qualquer receita monetária de quem quer que fosse, se os próprios donos dos fatores fossem coproprietários de tudo o que produziram até o estágio de consumo final. Nesse caso, seria óbvio que eles não são pagos imediatamente, portanto, seu produto não é imediato. A única razão pela qual eles são pagos imediatamente, e mesmo é que não há imediatismo estrito no mercado, é que os capitalistas adiantam os bens presentes em troca dos bens futuros pelos quais esperam um prêmio ou retorno de juros. Assim, os proprietários dos fatores recebem o valor descontado de seu produto marginal. A abordagem Knight-Hoppe, além disso, é um retrocesso para uma teoria do valor de custo real. Assume que os esforços atuais, de alguma forma, sempre trarão resultados presentes. Mas quando, em apresentar atividades valiosas, mas como essas atividades se tornam valiosas? Somente se seu futuro produto for vendido, como esperado, aos consumidores. Suponha, entretanto, que as pessoas trabalhem durante anos em um determinado bem e sejam pagas pelos capitalistas, e então o produto final não seja comprado pelos consumidores. Os capitalistas absorvem perdas monetárias. Onde estava o pagamento imediato de acordo com o produto marginal? O pagamento foi apenas um investimento em bens futuros pelos capitalistas. Hoppe então se volta para outro erro supostamente hediondo da abordagem de desconto, a saber, a doutrina da não coordenação de fatores. Isso significa que alguns fatores, em seu pagamento, recebem o valor descontado de seu produto e outros não. Hoppe, entretanto, está sofrendo de um equívoco. Não há pressuposto de não coordenação em qualquer teoria de desconto sólida. Como afirmamos acima, todos os fatores, trabalho, terra e bens de capital, recebem seu produto de valor marginal. Os operários e equipamentos que iniciam a construção de um edifício podem ter apenas algumas estacas no solo para mostrar por seu trabalho no primeiro dia, mas isso não é a estrutura concluída e seu produto imediato. Assim,
A doutrina de que um fator recebe o valor de seu produto marginal refere-se a esse produto imediato. A simultaneidade de produção e produto não requer nenhuma suposição simplificadora. É um apelo direto ao óbvio. Cada atividade tem seus resultados imediatos. Descontado. A diferença em relação aos proprietários de bens de capital é que, em última análise, eles não recebem nenhum pagamento independente, uma vez que os bens de capital são resolvidos nos fatores que os produziram. Em última instância, os fatores terra e trabalho, e os juros do tempo, envolvidos no adiantamento de pagamento pelos capitalistas. Hope acredita que a não coordenação está envolvida porque os proprietários de terras e fatores de trabalho recebem uma parcela com desconto, e o capital recebe uma parcela não descontada. Mas, esta é uma maneira falha de afirmar a conclusão. Os proprietários da terra e dos fatores de trabalho recebem uma parcela com desconto, mas os proprietários do capital monetário, recebem o desconto. O restante do artigo de Hope é amplamente dedicado a uma tentativa de provar que nenhum lapso de tempo está envolvido nos pagamentos aos proprietários de fatores. Hope presume a existência de centros de produção dentro de cada empresa, que, divididos em etapas virtualmente instantâneas, produzem e, então, implicitamente recebem o pagamento instantaneamente. Essa construção torturada e irreal carece de sentido. Mesmo que houvessem centros de produção atomizados, a questão é que alguma pessoa ou pessoas terão que fazer adiantamentos com o dinheiro presente ao longo da rota, em qualquer ordem, até que o produto final seja vendido aos consumidores. Deixe Hope imaginar um sistema de produção, atomizado ou integrado conforme o caso, sem ninguém fazendo os adiantamentos de bens presentes, capital monetário, que ele nega existir. E como os trabalhadores e proprietários de terras trabalham nos produtos intermediários durante anos sem remuneração, até que o produto acabado esteja pronto para o consumidor, que Hope os exorte a não se preocuparem, uma vez que foram implicitamente pagos simultaneamente enquanto trabalhavam. Pois esta é a implicação lógica da posição de Nietzsche. Hope